Oi, tudo bem? Aqui é o Edmar, estou aqui de novo. Quero conversar com vocês, falar sobre astrologia. Hoje eu vou falar sobre um assunto que eu gosto bastante. Eu acho que é uma semana onde eu posso fazer isso. Pensei em várias referências para trazer. Tentei organizar essas referências para ficar de uma forma didática, uma forma mais fácil de compreender, né? Mais fácil de seguir o pensamento. Eu tenho muito, muito, muito material para falar, né, sobre essa alunação de aquário. Eu vou tentar dividir isso, né, em cada vídeo, em cada semana. E, primeiramente, né, o que eu poderia dizer é que essa alunação, né, essa conjunção de Sol com Lua, também em conjunção com Saturno, em aquário, né, reforça muito os valores aquarianos, reforça muito o significado do signo de aquário, né, e a importância dele, né, relacionado ao momento atual em que vivemos. Nós vivemos um momento de transição, né, um momento longo de transição, né. Esse momento começou ali Renascimento, 1700, né, e alguma coisa, até o momento atual, ou seja, 200 anos antes e provavelmente mais 200 anos após, né, o momento atual, onde os valores da era de peixes estão sendo transformados em valores aquarianos. De uma forma mais prática, né, e até também de forma didática para vocês, por que que os signos, quando a gente fala de eras, eles se movimentam no sentido inverso, né? Porque, na verdade, a gente analisa o ponto vernal, né, que é a posição do ponto vernal, que é o ponto da entrada do Sol, né, no signo de Áries, isso relacionado a uma estrela, né, que fica localizado ao norte, né, que é uma estrela que usamos, né, por exemplo, na orientação quando viajamos de barco, né. Essa estrela, né, ela é a estrela polar. Ela fica localizada sobre o Polo Norte, né, e conforme as eras vão passando, né, o ponto vernal fica em determinado signo, né? Tudo isso por causa, né, da inclinação da Terra. Eu não vou mostrar graficamente para vocês aqui o porquê, mas é só para vocês saberem que existe um porquê matemático, né, do porquê as eras elas têm esse comportamento, né, e duram aproximadamente 2000, né, 2000 anos. E esse ponto, né, eles têm um comportamento, né, de andar ao contrário, ou seja, ele vai de peixes para aquário, ao invés, né, da referência que temos, né, de, de se fôssemos pensar como o Sol, né, como o movimento do Sol, provavelmente pensaríamos que o movimento sairia de aquário para peixes, mas é uma concepção relacionada a um período maior, né, um período de tempo maior, né? Então, o ponto de referência é um ponto de referência que muda, né, com uma periodicidade maior, né? Então, só para vocês entenderem o porquê disso. E qual é o sentido das eras? O sentido das eras é realmente fazer com que a gente não fique estagnado, né, nos mesmos conceitos, nas mesmas lições, né, nos mesmos aprendizados, né? E aí, muito, muito importante, né, que existe sempre um movimento, né, de transformação, né, que faz a gente passar dos valores, por exemplo, da era de peixe para a era de aquário. E lá no passado da era de Áries para a era de peixes, né? Então ali quando
antes do nascimento de Jesus Cristo, que foi o Avatar da Era de Peixes, muitos profetas vieram antes de Jesus Cristo, né, e falaram sobre o Messias, e falaram sobre, né, a Boa Nova, né, a palavra Messias significa Boa Nova, e tentaram passar, né, já transmitir aquela ideia de que não eram mais os princípios, né, do signo de Áries que deveriam ser desenvolvidos, mas sim o de Peixes. Então, se vocês analisarem a vida dos profetas, vocês vão ver que os profetas já não tinham mais aquele comportamento, né, de buscar o olho por olho, dente por dente, de, né, desenvolver aquelas lutas, né, entre reis e em busca de poder, em busca de governo, né, tudo mais. Vocês podem ver a própria história de Davi, né, ele muito do motivo por que ele se tornou, né, rei era porque realmente ele venceu Golias ali, né, então é a própria, como se fosse Ares vezes leão ali, né, então o fraco, o franzino, mas, né, que venceu o grande, o mais forte, né. Então tudo isso eram valores arianos, né, que os profetas, né, e a própria influência de Jesus transformou, né, em valores piscianos, ou seja, o valor do entendimento, o valor da compreensão, o valor de se colocar, né, a visão de se colocar no lugar do outro, ter empatia, saber perdoar, né? Então todos esses valores arianos, né, precisavam mudar para valores piscianos. E dentro disso, né, dentro da missão de Cristo, né, infelizmente, né, o que se tentava ali, né, era fazer com que a humanidade pudesse receber, né, a influência, né, da divindade de uma forma em que ela pudesse conviver com essa influência, né? Então Jesus, por várias vezes, demonstrou isso nas suas atitudes, né? Então, embora ele mesmo soubesse que ele era um revolucionário, né? Ele disse: eu vim para colocar filho contra pai, pai contra filho, né? Ele sabia que ele era revolucionário naquilo que ele fazia, né? Mas ele também sabia uma coisa que é muito importante que a gente preste atenção, que ele precisava ser aceito nessa rebeldia, nessa visão revolucionária que ele tinha. Então, se a gente começa a analisar tudo que ele passou, né, de uma outra forma, se a gente começa a analisar as atitudes dele, né, como oportunidades do ser humano, né, fazer a boa escolha, né, olha, você pode seguir por esse caminho, mas estou te apresentando esse outro, né, qual que você quer? Então, a vida dele foi uma vida de mostrar oportunidades, mostrar situações onde, né, aquelas pessoas que estavam ali participando pudessem tomar boas atitudes, boas escolhas, né, e se conectar, né, com o divino, se conectar com a divindade. Eu vejo isso muito fiz primeira comunhão, eu fui católico por muito tempo e eu sempre vi isso nas atitudes, né, de Jesus. É lógico que quando eu estudei no colégio de iniciação, Sociedade Brasileira de Eubiose, a minha cabeça mudou totalmente, porque eu comecei a analisar essas situações com um olhar um pouco mais... eu consegui ter uma percepção um pouco maior do que significava cada situação, cada acontecimento. E por que eu estou dizendo isso para vocês, né? Hoje, né, vivemos a transição da era de peixes para a era de aquário. E o que isso, né, nos acrescenta, né?
que realmente estamos desenvolvendo, né? Estamos desenvolvendo, ou seja, aprendemos a se colocar no lugar do outro, a ter empatia, né? Aprendemos a ter um olhar compreensivo, né? Entender as atitudes e os sentimentos humanos, olhar de uma forma mais caridosa, né? Para quem precisa de mais cuidado, para quem tem uma necessidade maior de cuidado. Mas onde vamos usar isso, né? Vamos criar várias religiões para dividir o pensamento, né, das pessoas. Então, determinado líder religioso fala X mais um, o outro fala X mais dois, e as coisas, né, e aquela base que Jesus Cristo trouxe, ela acaba sendo, né, dividida, né, e muito, posso dizer isso com propriedade, pode ser corrompida ali, mais pela ideia de quem propaga do que pelo real sentido das atitudes que ele tomou, né? E isso é importante, né, que a gente perceba isso, essas degradações, né, do que Jesus Cristo trouxe, porque aí nós percebemos a necessidade que temos de evoluir, né, de passar dessa parca compreensão daquilo que ele foi, né, para uma compreensão um pouco maior. E como podemos usar, né, o que Jesus Cristo ensinou numa sociedade aquariana? Olha, eu não vejo outra forma, né, de pensar aquário como um símbolo de fraternidade, de igualdade e fraternidade, né, e união entre as pessoas. É lógico que isso foi uma ideia muito divulgada ali no Renascimento. Ela teve né, chegou-se ali numa tensão, né, que culminou na Revolução Francesa, onde esses valores de liberdade, igualdade e fraternidade, eles surgiram, né, ali como ideia, né, e eles estão presentes aí na nossa cultura, presentes na cultura ocidental, em todos os pontos. Então, se vocês olharem a bandeira dos Estados Unidos, a bandeira do Brasil, a bandeira do Canadá, né, todos os países têm referências à liberdade, igualdade e fraternidade. Temos aí nos Estados Unidos a Estátua da Liberdade, né? Toda a ideia dos Estados Unidos ela é formada em cima da liberdade, né? E aí é interessante vocês verem, por exemplo, a participação né, dos negros nisso. Isso é interessante para como a escravidão também acrescentou nesse processo, porque existe um documentário muito interessante na Netflix chamado 13ª Emenda, que explica historicamente como aconteceu a abolição dos escravos nos Estados Unidos e como isso estava estritamente relacionado com a ideia, né, e com o conceito de cidadão, né? A partir do momento que os negros, né, foram considerados cidadãos, aí era inegável que, né, era uma situação irracional manter os negros né, como escravos. Então, é estritamente necessário que você faça essa ligação e é extremamente necessário, foi extremamente importante que houvesse, né, esse desenvolvimento dessa ideia para que realmente a cidadania, né, ou seja, o cidadão como parte do meio e como talvez até o ponto mais importante, né, os direitos do cidadão, como um ponto mais importante a ser desenvolvido, porque se isso não tivesse desenvolvido, a abolição dos escravos nos Estados Unidos não tinha acontecido, né? Então,
Se você tem curiosidade sobre isso, veja esse documentário, é muito interessante. E aí, nós vivemos numa sociedade que ruma, né, para uma sociedade plural, né, onde, onde o cidadão ele é o foco, né, mas ele também tem certas responsabilidades relacionadas à coletividade. Quando a gente pensa em coletividade, a gente pensa na coletividade que a gente tem acesso. Então, a gente primeiro a gente pensa na família, depois a gente pensa no grupo, né, que a gente faz parte, na torcida de futebol, na igreja, né, na religião que você tem, naquelas pessoas que participam da mesma religião. Depois você vai pensar na sua cidade, no seu estado, no seu país, né? Então a gente cria grupos, né? A gente se insere em grupos dependendo em que nível de análise a gente está fazendo, né? Só que, pensando aquarianamente, principalmente na palavra união, temos que pensar que somos né? Um povo, né? E um povo chamado humanidade, e que temos que desenvolver direitos, né, que sirvam para todos, oportunidades que sirvam para todos, e também distribuir, né, distribuir aquilo que essa civilização, né, produz, entrega. Então, o que eu vejo, né, hoje como mais importante? Muito, né, dessa distribuição aquariana, ela acontece, né, pela própria necessidade de desenvolvimento, né, da era de Aquário. Então, estamos inseridos numa sociedade onde temos a internet, né, como uma forma de distribuição de conhecimento, né? E aí eu falo para vocês que eu vi a internet nascer. Eu não participei disso porque eu não fui pela área da computação, mas eu fui pela área, mas eu usava o computador, eu usava a internet no meu trabalho, então eu via a internet, né, se desenvolver. Eu sou do tempo onde as pessoas compravam enciclopédias, né, e elas tinham ali, quando elas queriam saber, por exemplo, quais eram as 7 maravilhas do mundo antigo, elas pegavam a enciclopédia, né, para pesquisar, né, alguma coisa. Então eu vi, né, eu fiz a minha primeira pesquisa no Google, né, e eu tive a oportunidade de me sentir maravilhado com aquilo, né. Hoje, tudo que eu faço e que eu não tenho conhecimento, né, a minha fonte de pesquisa é a internet, né. Isso acaba me ajudando muito quando eu preciso fazer algo que eu não tenho domínio, né? Vocês vão entender depois, quando eu subir um pouco o nível, né? Vocês vão entender onde eu quero chegar. Então, isso é muito importante, pensando em distribuição de conhecimento, né? Então, da mesma forma que eu posso pesquisar, por exemplo, o que acontece na África, né? Ou na China, o que as pessoas consomem de conteúdo na China, né? Algum chinês também pode se interessar, né, pelo conteúdo que eu produzo. Por exemplo, eu faço aula de inglês, né, pela internet. E aí eu comentei com um professor da África do Sul, né, em inglês, falei, olha, eu faço vídeos na internet e tal. Aí falando sobre astrologia, né, sobre saúde, né. Eu falei, poxa, por que você não coloca a legenda no seu vídeo? Porque daí talvez eu me interessasse, talvez eu quisesse ver, né, o seu vídeo.
E aquilo me fez pensar, né? Como algo que eu posso fazer aqui individualmente no Brasil pode influenciar uma pessoa que está muitas vezes longe ou distante, né, da fonte, né, desse conhecimento. Então, o que tem acontecido no mundo relacionado, né, a essa distribuição de conhecimento tem me motivado, sempre me motivou. Né? Eu tenho Marte e Mercúrio em Aquário, então eu sempre tive essa facilidade de fazer conexões mentais, né? Conexões racionais, né? E isso é por isso muitas vezes que eu tento organizar os meus vídeos para não parecer, né, que eu tô falando sobre vários assuntos, né, e sem ter uma linha de pensamento. Então, porque eu tenho essa facilidade em fazer conexões, mas eu tento deixar a coisa cada vez mais prática para que vocês entendam a minha linha de pensamento. E o que traz, né? O que todo esse movimento em torno da distribuição tem a ver com o futuro, né? O que realmente é essa era de Aquário? O que realmente é o papel do Brasil relacionado a essa era de Aquário, né? O que realmente tudo converge, né, para a distribuição, né, e para uma livre, para uma abertura de possibilidades e oportunidades, né, do ser humano. Né? Eu queria, em primeiro lugar, deixar isso claro, que é um crescimento, né, uma evolução natural do que Peixes desenvolveu, né, do trabalho da era de Peixes, né. A gente não consegue ver o outro como irmão, ver o outro como igual, se a gente não tem empatia, se a gente não tem uma certa compreensão das emoções do outro, se a gente não tem uma certa capacidade de perdoar o erro do outro. Então, se eu não compreendo, né, o que peixes significa, né, o quão difícil, né, se torna eu me tornar essa ter essa visão, pelo menos ter essa visão aquariana da vida e poder compartilhar, né? Talvez eu divida esse vídeo em 2 vídeos, porque tem uma parte filosófica muito grande, né? E talvez eu fale de astrologia num vídeo separado, né? Mas eu acho que agora eu consegui construir uma ideia. Olha, a era de Aquário, ela é uma evolução da era de Peixes. Mas muitas das pessoas, né, em muitas sociedades, em muitos países, eles acabam se atendo, né, aos seus problemas culturais, né, às suas resistências a mudanças. Isso eu expliquei semana passada no minguante de Escorpião, né, como a gente cria, ao invés de criar pontes, destrói pontes, ao invés de criar conexões, destrói conexões, quer construir muros, né, ao invés de construir estradas, né. Então, a gente viu aí na história recente da humanidade como isso acontece, né, dia a dia. E é importante que a gente pare para pensar sobre esses assuntos, porque muitas vezes é uma enxurrada de informações, né? E aí muitas vezes a gente se apega é, aquilo que nos parece mais, né, mais usual. Por exemplo, na Inglaterra, eu citei a Inglaterra semana passada. A Inglaterra saiu da União Europeia, ou seja, saiu de uma situação onde ela tinha livre comércio, né, e onde um cidadão, por exemplo, da Inglaterra tinha passe livre para andar pela Europa toda, conseguir emprego na Europa toda, ter o dinheiro
o dinheiro, né, o dinheiro era o mesmo, ou seja, o euro, ou seja, ele podia sair da Inglaterra, né, e andar pela Europa toda gastando a mesma moeda, talvez, né, pelas diferenças de situações, ter oportunidades de ter uma vida talvez mais confortável em outro país da Europa, né? Mas o que acontece, né? Dentro da Inglaterra tinha os mais idosos, né, que tinham um pensamento ali arraigado aos valores da Inglaterra, né? E tinha os mais jovens, né? Os mais jovens cientes das oportunidades que iam perder saindo da União Europeia, e os mais velhos ali arraigados aos seus preconceitos, né, aos seus pensamentos xenofóbicos, né? Olha, o inglês ele é um povo com tradição e uma certa hereditariedade, com uma certa nobreza e que não tem que se subjugar aos outros povos que são inferiores e tudo mais. Então, quer dizer, estou falando da Inglaterra, mas isso se repete em vários locais do mundo de formas e de jeitos diferentes, né? E aí, por que eu estou falando isso? Porque para deixar a gente consciente, né, de, do que é o movimento em direção ao futuro e o que é o movimento em direção ao passado, né? É importante que a gente tenha isso bem nítido para nortear, né, a nossa consciência em momentos aí, né, de crise. Em momentos, né, e os momentos de crise eles vêm, né, como veio aí a pandemia, né, e eles são imperativos, eles não são não existe, não tem como negociar com a crise, né? A crise ou você tem ali a casca grossa para passar, ou você vai acabar sucumbindo de alguma forma, né? E infelizmente as pessoas elas identificam essa casca grossa, né? Essa resiliência, mas com os valores errados, né? Esses valores de resistência à mudança do que com os valores de adaptabilidade à mudança, né? Então, também é uma outra coisa que acaba acontecendo, né? E aí, o que eu queria mostrar para vocês, né? Eu falei para vocês que essa semana eu ia falar para vocês sobre o Brasil, né? E de que forma o Brasil está conectado com a era de Aquário, e de que forma, por que o Brasil é o Brasil o país do futuro, e de que forma isso está tudo conectado com essa lua nova, né, no signo de Aquário. Então, primeiro eu vou falar, né, sim, do mais alto nível, né, e depois eu vou começar a baixar até o nível mais, né, prático, né, o que a gente usa na vida real, né. Então, primeiro eu vou mostrar para vocês aqui algumas imagens, né, para chamar a atenção de alguns pontos. Então, eu queria começar por essa imagem aqui, né, porque essa imagem aqui ela fala sobre a constituição do ser humano, né? É uma forma gráfica de mostrar que assim como o ser humano tem uma parte física, né, ele também tem uma parte espiritual, né? Então se a gente pensar no ser humano como físico, né, a gente tem esse quadrado, né, que são os quatro elementos da natureza, né? Os quatro reis da natureza, os quatro elementos. Então, eu tenho o Sol aqui, o físico como terra, o vital, né, que é a energia do corpo, como lua e como elemento, né, água, né. Tenho aqui o astral, né, e a parte psíquica, né, como emocional,
ligado às emoções, ou seja, o corpo astral, né, nossas emoções, e tem o nosso mental inferior, ou seja, o nosso mental concreto, como, né, como ar, como elemento ar. Então, tenho terra, água, fogo, né, e ar. Então, são os quatro reinos da natureza também, ou seja, mineral, vegetal, animal e hominal. Né? Então, isso é o que o universo, né, e o ser humano já manifestou fisicamente. Né? E existem 3 níveis de energia, níveis de consciência, que tanto, né, o mundo como o ser humano está desenvolvendo, né, que é o mental superior, também chamado de mental abstrato, o mental intuicional ou mental, né, da intuição, né, a nossa intuição, também chamado mental búdico, e a nossa consciência espiritual, também chamado aí de Atman, né, ou mental crístico, né, porque a palavra Cristo significa iluminado, né, ou seja, o mental da iluminação. Em que ponto nós, como seres humanos, estamos dentro dessa figura? Nós estamos aqui no mental superior, no mental abstrato, né? Eu já disse para vocês, né, em outros vídeos que sim, a humanidade já teve outros períodos, né, de desenvolvimento, né? Então, se desenvolveram em outras raças esses outros campos de consciência aqui. Então, por exemplo, na raça lemuriana se desenvolveu o astral, né? Eu até falei para vocês que foi no momento onde tivemos aquela escolha, né? A escolha lá do Adão e Eva. Olha, vocês vão comer a fruto do conhecimento da árvore do bem e do mal ou não, né? Qual que é o fruto do conhecimento da árvore do bem e do mal? Não é a inteligência? Então, aqui, ó, mental inferior, ou seja, ser expulso do paraíso, de certa forma, né, é ganhar o mental, ou seja, conseguir julgar as coisas, conseguir analisar o que é certo ou errado. Né? Então, até o momento em que éramos puros, né, assim como são os animais, né, os animais eles têm desejos, né, mas eles não tem ninguém julgando eles se eles estão certos ou se estão errados, né. A partir do momento em que ganhamos o mental, aí é que começamos a ter uma capacidade de julgamento, né, que é certo ou que é errado. Então, raça lemuriana, desenvolvimento do astral, né, do emocional. Raça Trante, né, uma raça que sim, para o conhecimento geral é uma lenda, né, é um mito, mas ela foi uma raça, né, que teve um desenvolvimento muito grande da mente, né? Se vocês pegarem livros da Índia, né, antigos da Índia, vocês vão ver coisas, né, surpreendentes. Até disco voador, né, eles tem descrição, né, nos livros sagrados da Índia, tem descrição de disco voador, de máquinas que voavam, né, muito antes até da nossa civilização existir, né? Então, e aqui, né, como é que isso está descrito, por exemplo, na Bíblia? Depende da cultura, você vai encontrar essa história contada de alguma forma. Mas, por exemplo, na Bíblia, a Bíblia conta a história da Atlante como a história da Torre de Babel, né? Então, você tinha ali construíram uma torre, né, que queria chegar, né, que queria chegar até os céus, né? Mas aí cada um começou a falar uma língua diferente. Se vocês forem entender, né, a raça Atlante, vocês vão entender
Por quê? Porque era uma sociedade extremamente organizada, né? Mas o seu próprio tamanho, né, acabou desenvolvendo uma certa entre aqueles que governavam, e problemas sérios foram gerados aqui nessa raça atlântica. E aí aí teve o dilúvio, aí surgiu a raça ariana, que eu já expliquei em outros vídeos que surgiu no Tibete, desceu para a Índia, né? Depois veio se desenvolvendo, né, do leste para o oeste. Então, caldeus, babilônicos, iranianos, celtas, chegando na Europa, né, teutônicos, e até que vieram para a América. Mas essa raça ariana está extremamente ligada com o mental abstrato, né? Então, e aqui eu queria trazer, explicar de novo isso, que todo esse desenvolvimento através das raças se dá pelo estado de consciência e não, né, pela cor da pele ou pela etnia, né? Ou seja, todos os seres humanos hoje são arianos no sentido de que têm a possibilidade de alcançar o mental abstrato, né? Fazer abstrações, fazer analogias mais profundas do que comparações. Ó, isso é azul, né? Isso é azul escuro, entendeu? Porque é assim que funciona o mental concreto. O mental concreto, ele funciona através de comparações. Eu sei o que é preto porque eu já vi preto. Eu sei o que é azul porque eu já vi azul. Eu sei o que é frio porque eu já senti frio. Eu sei o que é calor porque eu já senti calor, entendeu? Então, o mental abstrato vai além disso, né? Então, isso é usado amplamente hoje em dia, né? Então, desde o Albert Einstein, que criou a teoria da relatividade, né? E aí, mais uma indicação para vocês, tem um documentário muito interessante, né, do Albert Einstein no Netflix também, explicando como ele, ainda criança, fazia certas analogias que levaram ele a criar a teoria da relatividade. Então é bastante interessante, até para vocês entenderem o que é mental abstrato, mas não importa, né? Se você fizer uma analogia, se você tiver a capacidade de abstrair, né, e sair, né, do concretismo e fazer analogias um pouco mais profundas, você já está usando o seu mental abstrato, né? Então hoje, né, estamos falando na humanidade, estamos desenvolvendo a sexta e a sétima sub-raças da raça ariana. A sexta sub-raça se desenvolve amplamente nos Estados Unidos e a sétima sub-raça se desenvolve amplamente no Brasil, né? E também no Brasil também tem sexta e sétima, né? O Brasil, ele, assim como tem, na verdade o Brasil e os Estados Unidos, eles dividem esse trabalho, né? Mas o movimento maior da sétima sub-raça é no Brasil. E essa sub-raça, essa sétima sub-raça, ela se desenvolve a partir do conteúdo humano, né, presente no Brasil, né, onde ocorreu inúmeras mixigenações, né, que ao contrário do que divulgam, né, do que as pessoas falam, né, não piora o ser humano, mas melhora, né, porque fisicamente traz atributos, né, sana certas falhas, né? Por exemplo, o negro é muito mais, tem uma aptidão física muito maior, né? Mas isso também traz certos problemas. Então, as coisas, né? Vão se completando, né? E o ser humano vai se tornando, se apurando, né?
eu estou falando da parte física, mas isso também acontece na parte mental, na parte emocional, né? Vocês podem ver a contribuição, né, por exemplo, do negro para a arte, né? Vocês podem ver o quanto de cultura, né, o branco traz, né, de uma civilização europeia que teve a capacidade de se desenvolver por 2.000 anos, o quanto que o asiático traz, né, de um pensamento mais apurado, de uma capacidade de concentração maior, né, o quanto cada, né, indivíduo traz para acrescentar, né, para o conteúdo, né, e consequentemente para a civilização humana. Então tudo isso está sendo somado no Brasil, né? E qual que é o próximo passo, né? Quando eu falo de progresso no mais alto nível, assim, no mais alto nível, qual que é o próximo passo, né? É começarmos a trabalhar, né, o mental intuicional, o mental intuitivo, né? Que pela essa explicação que eu dei, vai se desenvolver de uma forma mais forte na sexta raça mãe. Sexta raça mãe, que já foi nomeada por raça dourada, né? E aí ela já tem esse prognóstico que surgirá no Brasil, né? Muito provavelmente dessa evolução, né, da sexta raça, da sexta sub-raça da raça ariana. E aí aqui eu queria lembrar mais uma vez que é do indivíduo evoluído a partir da mixigenação, né? Não só física, mas também de valores de todas as culturas, né? E aí, né, tenho que trazer aqui a frase do fundador da Eubiose, né, que é uma frase, eu não achei, infelizmente eu não achei ela numa imagem, vou ler aqui para vocês, mas é bastante interessante. Então ele fala assim: traga um novo estado de consciência para o mundo. Não mais admito que se diga eu tive uma ideia, né? Porque no futuro a ideia será permanente no homem, né? Então aí eu tenho uma outra imagem aqui para mostrar para vocês. Essa aqui mostra os corpos, né, dos seres humanos. Então você tem o físico, o etérico, o astral, né, o mental, e aí as três possibilidades, né, os três mentais superiores. Aqui essas conexões com os nossos chakras, né? Então, mental abstrato, estamos falando do chakra laríngeo, né? Do chakra da tireoide aqui da garganta. Então, é esse o que estamos desenvolvendo no momento. E temos aqui, né? Isso que eu queria mostrar para vocês aqui. O que a gente pensa quando a gente teve uma ideia, né? Por que o professor fala, não admito no futuro que alguém diga, eu tive uma ideia? Porque quando a gente pensa em ideia, a gente pensa, né, em uma intuição. Olha, tive uma ideia, eu tive um pensamento, né, que veio a partir, que está desconectado com uma sequência, né? Ou seja, ele não surgiu a partir de uma ideia pré-estabelecida, ele surgiu a partir da intuição, a partir do pensamento direto, né? Do conhecimento direto. Isso é sexto estado de consciência, isso é Budi, isso é mental intuitivo, né? Então a gente já tem essa conexão, né? Quando a gente fala eureka, a gente está falando de uma ideia, de algo que surge de repente, que vem através da intuição. E muitas vezes é mostrado através de uma lâmpada, né? Ou seja, surgiu ali,
a luzinha na cabeça, né? Então, o que o fundador da biose está dizendo, né, é exatamente isso. Olha, no futuro, né, nessa sexta raça-mãe, nessa raça dourada, essa ideia será permanente no homem, né? Então, o homem conseguirá desenvolver isso através da sua própria intuição, da sua própria conexão com o divino, né? Que é a fonte de consciência primordial, né? Quando a gente pensa em intuição, a gente também tem essa ideia de que, olha, eu fiz uma pequena conexão com a divindade e a divindade me trouxe, né, um conhecimento direto. Então, esse conhecimento direto é uma conexão direta também com a divindade, com o divino em cada um, né? Então, eu queria delinear esse conhecimento para vocês entenderem o, o que está por trás do progresso, né? O que é o progresso real, né? Qual que é o trabalho da divindade na Terra? É fazer com que o ser humano desenvolva todo o seu potencial, né? E ele está desenvolvendo. Só que é todo mundo, não é eu, o, né, um outro iniciado, ou alguém que estudou em Harvard. Não, é todo mundo. Então, todo mundo está no mesmo jogo, entendeu? Então, precisa de milênios e milênios do desenvolvimento da raça ariana, milênios e milênios do desenvolvimento da raça lemuriana. Provavelmente vai precisar de milênios e milênios da raça dourada para que todo mundo atinja um estado de consciência onde seja possível essa conexão direta, né, com o divino. E aí, trazendo isso é o mais alto, né? Agora eu vou começar a mostrar para vocês como isso acontece na nossa vida diária. Bom, estamos aí na transição da era de peixes para a era de aquário. E temos, né, um trabalho aí de desenvolvimento do ser humano para que ele desenvolva aí a sexta e a sétima sub-raças da raça ariana para chegar, né, a construir a sexta raça-mãe. E isso não tem nada a ver com ideias xenofóbicas ou ideias de separação dos seres puros ou separação dos mais aptos. Não tem nada a ver com isso. Tem a ver com o desenvolvimento dos valores dos seres humanos e, consequentemente, da distribuição desses valores, né, para todos os seres humanos. E aí, o que acontece, né? Pensando que Aquário fala sobre distribuição, a gente pegar o conceito, né, o símbolo do signo de Aquário, geralmente você vai ver ali um homem ou uma mulher derrubando um vaso, né? Derrubando um vaso, né, onde tem água, um fluido que corre de cima para baixo. E a gente pensa em aquário, vê ali o fluido correndo, a gente pensa que aquele fluido é água, né? Só que aquário é um signo de ar, né? Então, por quê, né? Porque, na verdade, né, como eu disse lá no início, assim como o ser humano está se desenvolvendo, né, o mundo, o universo também está. Então, o universo não tem materialmente, né, esses mentais desenvolvidos plenamente. O universo tem uma coisa, né, um quinto elemento chamado a caixa. E através desse caixa, né, é que temos contato com o quinto, sexto e o sétimo princípio, né? E essa caixa, né, é um fluido, né? Ele pode ser entendido como um fluido que corre, né, de cima para baixo, ou seja, que vem do céu, né? Então, o Akasha, né, ou o quinto elemento, né, ou o prana, o éter, tudo
tudo é o mesmo elemento universal que ainda não é diferenciado, assim como é a terra, o ar, o fogo, né, e a água. Mas é um elemento, né, que está em formação, né? É por isso que o símbolo de aquário mostra ele derrubando aqui esse quinto elemento, né, de cima para baixo. É por isso que peixes também tem um peixe que nada, né, nada embaixo, tem um peixe que nada em cima, porque um peixe está conectado com a água, ou seja, com a emoção, e um peixe em um lado, mas só que ele tem também a possibilidade de se conectar com a caixa, né? Então, são coisas que estão ali escondidas nos símbolos do zodíaco, nos símbolos dos signos do zodíaco, né? E aí, essa distribuição, né, de Akasha, né, ou seja, de possibilidades de, né, também pode nos transmitir e nos dar a possibilidade de fazer essa conexão com esse princípio da ideia, né? Então, por isso, mais uma vez, que o professor, né, o José Henrique de Souza, ele foi tão enfático em dizer: eu trago um novo estado de consciência, né? No futuro, ninguém poderá dizer mais que teve uma ideia, porque a ideia será permanente no homem. Então, temos um campo aí muito grande de desenvolvimento, né, da ideia e dessa conexão com o divino, né? E de que forma a gente vive isso, né, na prática? Como eu disse para vocês, eu vi a internet acontecer, né? Eu acompanhei, eu tive para a passo com os movimentos, eu via a coisa acontecer, né? E eu fiquei maravilhado a primeira vez que eu fiz uma pesquisa no Google e achei, né, o assunto, a informação que eu precisava. Então, como é importante esse compartilhamento de conhecimento, né? Eu lembro que quando eu era criança, eu precisava saber de algum assunto, eu precisava pesquisar muito para conseguir encontrar. E eu gastava tempo com isso, né? Então, o que nos facilita, né, esse ganho de tempo que temos, né, para exatamente para acessar as informações, eu espero, né, que no futuro próximo possa ajudar muito a gente a gastar mais tempo com, principalmente com o que realmente importa, né? Ou seja, desenvolvendo novas ideias, desenvolvendo soluções para os nossos problemas e que esses problemas sejam cada vez mais pensados coletivamente, né? Eu vibro quando eu vejo pessoas que realmente pensam as coisas coletivamente, né? Quando realmente as pessoas e veem soluções coletivamente também, eu acho bastante interessante. Começo a seguir a pessoa porque vejo que de alguma forma estou conectado com esse tipo de pensamento, entendeu? Então, isso eu queria trazer toda essa linha de pensamento para mostrar para vocês o quanto é importante essa revolução que vivemos hoje, né? A revolução do conhecimento, a revolução da abertura mental e da abertura cultural que temos, né? Em contrapartida a todo um movimento reacionário, né? De autoproteção, né? De valores do passado, né? Então eu queria fazer esse caminho para que a gente possa chegar aqui e entender como é importante isso no sentido de progresso, no sentido de evolução. Eu sei que as pessoas, eu vejo até pelo meu nível de audiência, né? As pessoas elas não têm o conhecimento é tão rápido, as coisas são pegas de uma forma tão rápida, né? Se você quiser fazer uma pesquisa, quiser saber, as pessoas elas não têm realmente essa dedicação ao desenvolvimento do pensamento, né, de uma ideia, né? Mas isso é o lado ruim da internet, isso é o lado ruim,
porque a facilidade, né, o ser humano ele não aproveita, ele não usa bem a facilidade que ele tem, né? É fácil, então eu vou usar só o básico, né? Então, é o que eu falei para vocês, eu uso a internet no sentido muito mais amplo, porque eu ganho tempo e não perder tempo com o básico, né? E tento desenvolver ideias mais avançadas, com conceitos mais um pouco mais trabalhosos, porque isso está diretamente ligado com esse desenvolvimento do ser humano, desenvolvimento de um estado de consciência maior, entendeu? Quanto mais consciências temos, mais nos aproximamos aí do futuro, mais nos aproximamos do progresso. O progresso é um estado de consciência, né, do ser humano maior, né? E o Brasil está totalmente relacionado a isso, porque o Brasil, além da mixigenação, né, ainda traz aí na sua história, né, a, além da pujança financeira que é os Estados Unidos, como eu disse para vocês, os Estados Unidos também tem papel nisso, né, e muito da força, né, que ele tem financeira está ligado por ele ser um dos carros-chefes aí da evolução, tá? Um dos motivos é esse, né? Eu disse para vocês o quão importante foi as discussões ali da abolição da escravatura nos Estados Unidos, no sentido de entendimento do que é o cidadão, né? O quão importante isso foi e será no futuro, né? Da mesma forma, o Brasil faz um papel que talvez os Estados Unidos não consiga fazer, né? Enquanto ele faz isso relacionado à liberdade, o Brasil faz de uma forma muito melhor relacionada à união e à fraternidade, né? Então, é lógico que temos problemas sociais, é lógico que temos problemas é, é, que também estão ligados né, o racismo no Brasil é muito ligado com a situação financeira, está muito ligado com status pessoal, né? Também temos problemas relacionados a isso, mas, né, temos uma capacidade de reação diante a essas situações muito melhor, né, do que os Estados Unidos, muito melhor do que o resto do mundo, né? E o Brasil tem um papel muito importante nesse sentido dessa geração, dessa sociedade, dessa civilização fraterna, né? Mas realmente o Brasil ele serve de exemplo para o mundo como lugar onde é possível, né, se ter algum grau, né, algum nível de fraternidade universal. Muito disso está nas revelações do professor José Henrique de Souza, está em cientistas também, teve um etimólogo, né, etimologista, que no finalzinho do século XVIII disse que o Brasil seria o país do futuro porque e do Brasil viria a raça dourada porque o brasileiro é filho das esperanças e das dores da humanidade, né? Isso foi um cientista que disse, não foi um teósofo, né, um teólogo que falou isso. E o Brasil tem um papel importante, né, nessa construção de uma sociedade plural, né, onde tanto o conhecimento como os valores materiais, né, o dinheiro, né, e os valores culturais possam conviver harmonicamente, né? O Brasil tem todo esse papel, né? Brasília, ela foi construída para ser a capital do mundo, né? Vocês podem procurar aí pelo mundo afora qual outro país construiu uma capital, né? Uma capital futurista, uma capital com
com monumentos ali que evocam coisas espirituais, por exemplo, né, a Praça dos Três Poderes, né, Três Poderes, né, a Catedral Ecumênica do Mundo, né, tá lá. Então, quer dizer, são valores que o Brasil possui, né, que são inerentes ao Brasil, e assim como a internet, né, ela universaliza o conhecimento, o Brasil vai universalizar, né, a civilização. Talvez isso demore, talvez a gente não veja isso no curto prazo, né? Eu imaginei ver isso ainda em vida, pelo menos a formação disso. Já não sei se vou poder ver, né? Devido às corrupções, às maracutaias, a dificuldade que a gente tem de se organizar, né, politicamente. Mas eu trabalho por isso, né? E acho que isso é extremamente importante que eu possa dividir com as pessoas esse tipo de conhecimento, porque é, assim como norteia, né, as minhas tomadas de decisões e os meus julgamentos, né, relacionados àquilo que eu vejo acontecendo no mundo, eu acho que também pode ajudar vocês, né, como eu disse no começo do vídeo ali. Muitas vezes a gente vê determinadas situações, né, determinadas decisões, e a gente fica meio perdido, né, para entender o que está nos levando, né, para a evolução, né, o que está nos levando para o futuro, ou o que está nos arraigando no passado, né? Então, eu queria dividir isso com vocês, né? Eu vou falar mais sobre o que eu acho, né, do Brasil. Muito do que eu coloquei aqui são percepções minhas, né? Eu trouxe eu trouxe a frase do professor, eu trouxe é, alguns conhecimentos da eubiose, mas muito do que eu desenvolvi aqui é conhecimento meu, é pensamento meu, são ideias, são interpretações do que eu vejo, né, e do que eu já aprendi. Então, eu queria dividir isso com vocês, né, e também me colocar como alguém que participa do processo, né, distribuindo conhecimento, distribuindo aquilo que, de uma forma humilde, eu consegui compreender de todos esses movimentos, né, e que se vocês realmente, e se isso fizer realmente alguma diferença na vida de vocês, eu já fico bastante feliz, né? Agora vamos falar de astrologia. Então, acho que essa primeira parte ficou bastante longa, mas talvez eu divida em 2 vídeos, né, para quem só quer ouvir falar de astrologia ficar mais à vontade, né?